Primeiramente o seguinte, quero agradecer mais uma vez ao Alexandre por essa disponibilidade de estar conosco aqui nesse momento. No Conversa Aberta eu tenho falado com diversas personalidades, como eu tenho dito às pessoas, nós temos na democracia de aprender a conversar e ouvir as pessoas, independentemente de suas ideologias. Todo mundo defende a democracia, diz que é bonito. Então, na prática, democracia significa ouvir, inclusive, aquilo que nos dói, porque pensamos diferente. Mas temos que garantir às pessoas que pensam diferente o direito de falar até o último segundo. É a liberdade de expressão. Então, aqui, vocês já conhecem minha opinião. Dou minha opinião no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Twitter, vocês sabem. Agora, o importante é ouvir a opinião do convidado. E não é qualquer convidado, é um convidado que participou e participa da cena política há muitos anos. Alexandre Garcia já trabalhou como porta-voz da Presidência da República. Alexandre Garcia já foi diretor da então TV Manchete, aqui no Distrito Federal, me lembro muito bem. Quando cheguei em Brasília, você estava na Constituinte, acompanhava o seu trabalho já. E, ao mesmo tempo, uma questão muito importante é que você também participou da TV Globo, não é? Foi um dos principais analistas, repórteres da TV Globo. Seu nome no jornalismo é sempre uma referência. Concordo ou não concordo com o Alexandre Garcia? O Alexandre Garcia é uma referência e todos nós queremos ouvir a sua opinião. Então, Alexandre, eu começaria esse nosso bate-papo fazendo esse Conversa Aberta com o Paulo Roque, fazendo a primeira pergunta. Você, Alexandre, com toda a sua experiência, nesse momento que estamos vivendo, você vê que há risco de uma ruptura institucional no Brasil hoje? Bom, antes de responder, Paulo Roque, parabéns aí por essa ágora que você cria, né? Os gregos subiam na praça para ouvir as opiniões de todos, divergentes ou não, e eu devo acrescentar aquilo que você disse, que a gente só aprende com a opinião divergente. A mesma opinião já é nossa, a gente já conhece. Né? É como se a gente estivesse ouvindo a nós mesmos quando ouvimos opiniões iguais. Né? A opinião diferente e divergente é que nos ensina os caminhos. Né? E aí a gente tem que aprender a argumentar. Certo. Conversamos há pouco, né? Você me disse assim, não vou usar adjetivo na interjeição. Pois é, as discussões são de substantivos. A gente atribuindo qualidade a alguma coisa, a gente está julgando. Né? E julgar é muito perigoso. Vejam só como é perigoso para os juízes do Supremo estarem julgando aí. Bom, agora, respondendo à pergunta, não vejo. Não vejo. O primeiro episódio que me preocupou, eu vi ontem, em Fortaleza. Isso me preocupou, seriamente. Né? Sobre alguma coisa que toque o meio militar. Antes disso, zero. Nada. O que te preocupou exatamente, Alexandre? Policiais militares mandando retirar o símbolo do país, que está na Constituição, mas não precisaria, né? Pelo qual muita gente deu a vida em guerras, na Guerra do Paraguai, na Segunda Guerra Mundial, mandando retirar a bandeira nacional, policiais militares que juraram, fizeram um juramento à bandeira. Né? Sequer tiveram a lembrança de prestar continência antes de fazer a exigência. Né? Tiraram a bandeira... Que são forças auxiliares das Forças Armadas. Não, e são militares. Ponto final, fizeram o juramento à bandeira. Né? Eu vi a imagem, eu não acreditaria. Eu conferi a lei de trânsito para ver se a lei de trânsito justificaria isso. Não, a lei de trânsito fala, agora eu não lembro o número do artigo, proíbe adesivos e propaganda no para-brisa dianteiro e no traseiro, mas não nas laterais. Né? Até proíbe as tais películas. Né? Mas depois o lobby deu uma amolecida aí. Mas, enfim,
mandando tirar bandeirinhas, aquelas bandeirinhas que ficam fixadas nas portas laterais pelo próprio vidro que as comprime, mandando tirar. Né? Eu não sei baseado em quê, mas eu fiquei arrepiado quando vi aquilo. Eu achei uma afronta ao símbolo nacional. Uma afronta. Tem havido exageros de parte a parte, né, Alexandre? Praticado por policiais militares. Exagero, sem dúvida. Né? Ontem eu participei de um debate com o prefeito de Araraquara. Né? E o prefeito de Araraquara tentando justificar a brutalidade com que uma senhora foi tratada porque estava sozinha, sentada na praça. Como se tivessem revogado o artigo 5º da Constituição. Aliás, está cheio de revogações. Eu cheguei a dar uma olhada no artigo 139, que diz o que pode ser feito em caso de estado de sítio, e nós não estamos em estado de sítio, e nós já fomos além. O meu medo, eu já estou até me desviando da sua pergunta, mas eu já disse que não havia nenhum perigo, e não tem nenhum perigo. Mas vão além. E o pior é que quando o totalitarismo avança e os direitos individuais recuam, depois eu quero saber quando vai voltar para o mesmo lugar. Fico horrorizado a imaginar que depois não volta, que nós estamos perdendo nossos direitos individuais em nome de uma pandemia aí que está totalmente politizada. Não vejo. Forças Armadas, garantia da lei e da ordem, garantia da liberdade e da democracia. Como disse o comandante supremo das Forças Armadas, lá no topo da rampa, no dia de uma manifestação, e foi confirmado no dia seguinte por uma nota do Ministério da Defesa. É isso, não há problema algum. O que tem colocado, eu acompanhei muito a situação em Portugal, lá fora, na Europa, acompanho, e, na verdade, em Portugal, você chegou à recomendação. Então, a pessoa, se ela estiver descumprindo o isolamento, o máximo que ela recebe é uma multa. Não partiria para situações de extremos, não é? E, na verdade, isso deu certo. Tem exagero, tem pessoas que vão exagerar, mas, na verdade, a questão da liberdade e da garantia individual ela é muito importante. Né? A Constituição está aí e ela tem que ser cumprida, sobretudo, em tempos de crise. Eu vou à minha outra pergunta para você, Alexandre. O Supremo determinando, olha, não vai algemar qualquer um, a menos que o sujeito esteja oferecendo perigo. E a gente vê cenas de policiais brutalmente, com violência, algemando. Né? O prefeito lá de Araraquara chegou à puerilidade de dizer que a polícia, que essa polícia municipal, que essa guarda municipal, que foi ele que criou, né? Que essa guarda municipal não é violenta, tanto que não usa arma. Ele junta a arma com violência. Né? Ele não sabe que arma é força, não é violência, é força potencial. Né? Aí diríamos que o Exército, a Marinha e a Aeronáutica são violentos porque usam armas. É uma maluquice. Né? Isso. Alexandre, uma outra pergunta para você. Você foi porta-voz do último presidente, né, do regime militar, o general João Batista de Figueiredo. Você conhece razoavelmente, já cobriu razoavelmente também as Forças Armadas, sabe? Nesse momento, de lá para cá, com a redemocratização, você acha que quando as Forças Armadas ouvem esses apelos de intervenção militar, isso entusiasma os membros das Forças Armadas? Ao contrário. Né? Eles consideram... Eu acho que eles aplicam aquela frase do Marechal Castelo Branco, né, falando das vivandeiras de quartel que percorrem os bivaques tentando convencer militares. Eu costumo dizer o seguinte, tenha vergonha na cara, você que está pedindo intervenção militar, exerça a sua cidadania, porque se você não exercer sua cidadania bem e depois vai pedir para ser tutelado pelas Forças Armadas, olha, está brincando. Essa é a visão das Forças Armadas que foram despolitizadas. Não foi Figueiredo, não, foi Geisel. Geisel enfechou, demitiu o ministro do Exército, enfechou o poder nele para poder despolitizar, e aí começou a abertura. Revogou a AI-5, censura, né? E lá no Figueiredo eu tive a feliz oportunidade de propiciar contatos secretos do presidente com Brizola, com líderes da oposição, para que tudo transcorresse
que a abertura transcorresse com a maior tranquilidade, né? Então, eu acho que essas pessoas não entendem como funcionam as leis. Eu até estou evitando falar a palavra democracia, porque todo dia se fala em democracia nesse país, demonstrando que existe uma falta de democracia. Porque eu falasse todo dia de leite, ou de uísque, ou de cerveja, porque eu estava precisando, eu estava carente disso. Aqui parece que as pessoas sentem uma carência e vivem falando em nome da democracia isso, em nome da democracia aquilo, né? Em nome das liberdades, em nome das democracias, quantos crimes cometeram em teu nome, em teus nomes, né? Mas então, isso que você falou, não é? Na verdade, é que a gente sente quase que acuado, né? As pessoas pedirem uma tutela militar nesse momento, não é? E essa manifestação sua eu considero muito importante. Nós estamos falando como se fosse a maioria, e não é. Quem são as pessoas que estão pensando nisso, né? A gente dá destaque, sei lá, 10%, 20%, nem isso. Em termos de população, não dá isso. Então, são vozes movidas ou pela raiva, ou pelo desespero, ou pela ignorância. Não te assusta, Alexandre, as pessoas pedirem o fechamento do Supremo Tribunal Federal? Não, por que vão me assustar se isso é inútil, se isso é inócuo? Não adianta pedir, se não vai... Né? O que me preocupa são essas pessoas. Para, pensa, descobre o que é, como funciona um sistema de governo tripartite, né? E com 3 poderes. É inócuo, a gente está perdendo tempo. Essa é outra questão do tempo de hoje. A gente está perdendo tempo com coisas inócuas e com obviedades. Imagina a gente estar discutindo, o presidente disse, as Forças Armadas estão com o povo, são pela liberdade e pela democracia. Gente, isso vira notícia, essa coisa mais óbvia. As Forças Armadas são o povo fardado. As Forças Armadas, está escrito até na Constituição, são pela lei e pela ordem, portanto, pela liberdade, que está prevista na Constituição também, principalmente no artigo 5º, e pela democracia, né, que está lá definida no 1, 2, 3, nos artigos da Constituição. Então, a gente está discutindo o óbvio e o evidente e perdendo tempo com isso, perdendo energia. A gente não se enquadra. Qual é o nosso problema hoje? O nosso problema é uma crise sanitária e todos os seus reflexos malignos na economia. Esse é o nosso problema. Mas a gente está muito envolvido. Foi um choque para a gente, depois de passarmos décadas com pensamento único, surgiu um segundo pensamento. E surgiu a controvérsia maravilhosa. Nós estávamos só no sul e, de repente, chegou o norte, né? Então, acho que isso é maravilhoso. Alexandre, primeiro eu queria falar para as pessoas que eu desativei os comentários, porque como vai ficar no YouTube, e o Alexandre fica embaixo na live, então acaba depois na gravação do YouTube distorcendo muito a própria imagem do Alexandre. Então, por isso, eu desativei os comentários, tá certo? Mas você pode deixar sua pergunta na caixa de perguntas. Eu quero agradecer, Alexandre, nessa hora da manhã, que não é horário nobre da internet, nós estamos aí com 1.200, chegou agora a 1.224 pessoas nos assistindo, tá certo? Quero agradecer todo esse público maravilhoso e que será muito maior ainda depois no Facebook, no Instagram e no meu canal no YouTube, que é o @PauloRoque Oficial. Alexandre, eu vi uma entrevista sua esses dias onde você diz: todo mundo é Estado, não é só executivo, presidente que é Estado. Legislativo é Estado. Legislativo é Estado. Não estou te ouvindo, não está me ouvindo agora? Sim. Tá. Legislativo é Estado, judiciário é Estado. Então Claro. todo mundo tem responsabilidade no que estamos vivendo nesse momento. Eu queria que você, dentro da sua capacidade de síntese como jornalista, dissesse, na sua avaliação, onde é que cada um dos poderes, nesse momento, não está fazendo o dever de casa? Eu acho que todos os 3 estão falhando, né? Tem falhas. Estão acertando e tem falhas, né? Eu estou lendo um filósofo maravilhoso inglês que diz assim: em toda coisa boa tem alguma coisa ruim, e em toda coisa ruim tem alguma coisa boa, né? Então, os 3 estão fazendo coisas boas e lá no fundo tem erros, são todos humanos, os 3 poderes, né?
Claro que o que é notícia é o que é errado. Então, a questão, o Poder Executivo, né, chefiado pelo Presidente da República, eleito para governar, né? Essas trocas de ministro mostram desentendimentos entre o presidente e seu auxiliar ministro da Saúde, né, num momento de crise. Isso é ruim, né? Número 2, Supremo. Supremo, mais uma vez, o Supremo antes já vinha fazendo leis, e não é essa a função dele, é interpretar as leis, né, e aplicá-las. Já tinha se metido no legislativo, agora está mostrando que tem poder de veto em nomeações que são da exclusiva competência e responsabilidade do presidente da República. E o legislativo está perdendo tempo com algumas leis aí, agora essa lei da máscara, né? Eu vi ontem, eu moro no meio rural, eu vi uma pessoa correndo na beira da estrada, sozinha no mundo, e de máscara, coitado, com medo de ser multado, né? A máscara devia estar uma umidade só. Eu corro de máscara, Alexandre. Tudo que era porcaria, né? Eu corro de máscara. Porra, tá maluco. Tá maluco. Só se você corre no meio de mais 100 corredores, mais 20 corredores, mais 5 corredores. Correr sozinho, não há porquê, né? Passa muita gente onde eu corro. Ah, bom, eu estou falando de uma estrada deserta aqui. Mas, então, está legislando sobre máscara. Pega uma pesquisa, está lá dizendo que 94% da população aprova máscara. Para que fazer lei, meu Deus? Obrigar. E mais, bota uma multa de R$300, que ninguém sabe como vai cobrar, porque o Código de Trânsito existe há quase um quarto de século e não conseguiu saber ainda como cobrar de um pedestre. Posso fazer um depoimento aqui, Alexandre? Diga. Esses dias eu fiz uma ação na rodoviária para distribuir máscara para a população que transita, que ela não tem opção de não ir trabalhar, não é? E uma coisa positiva que eu senti, de distribuir lá mais de 5.000 máscaras. Todas as pessoas estavam usando máscaras. Eu não encontrei ninguém sem máscara. E as pessoas dizem, que bom que o senhor trouxe aqui, porque isso, eu não posso sair de casa sem máscara. Então, quer dizer, essa consciência, o brasileiro todo já tem. Então, essa pessoa, né, que está sem renda e que está ganhando um Corona Voucher de R$600, pode ser multada em R$300, 50% da sua renda atual, por não estar com máscara, por imposição de uma lei federal, né? Então, são algumas... Você me perguntou sobre se os 3 entes do Estado, 3 entes de governo estão funcionando bem. Eu digo, estão funcionando razoavelmente bem, mas há desvios, há exageros aí em todos eles. Agora, Alexandre, uma questão que você toca sempre nas suas entrevistas, eu vejo, né, assisti algumas, na Jovem Pan, na própria CNN, você toca muito na questão do temperamento do presidente. Que o presidente devia se conter nas suas falas, não falar em qualquer lugar, porque tudo tem repercussão. Você, com a sua experiência, que acompanha a cena política há tanto tempo, você não acha que nesse momento de crise política, esse temperamento é muito perigoso? Não acho. Só para não concordar com você, né? Porque a pergunta já pergunta se eu acho perigoso. Eu não vejo perigo nisso. O que eu vejo é que esse temperamento recebe aplausos dos seus apoiadores e serve de munição para os seus opositores, né? Essa é a consequência. Um lado apoia, aplaude, acha bonito, acha que ele não é falso, porque ele foi eleito assim, com esse temperamento, né? Se mudar agora, aí dá mais uma munição para a oposição para dizer que ele é um hipócrita, que mudou, que assumiu a presidência e mudou, né? Então, é assim que eu vejo. Uhum. Agora, o que você quer dizer propriamente quando fala que deveria haver uma mudança nessa questão das falas dele? O que você quer dizer propriamente? O que poderia ser mudado? Eu diria assim, se precisasse dar um conselho para ele, né, eu diria assim, olha, não dê mais munição para a milícia opositora, né, porque a militância, né, para a militância opositora, né, que é principalmente, a gente sabe que é principalmente da mídia, né,
Então, cada vez que ele manda um repórter calar a boca lá, ele tá dando munição, né? É a coisa que não devia falar, né? E dá munição. Olha, o presidente está tentando calar a imprensa, né? Não houve nenhum ato como havia há pouco tempo, né? Ameaça, olha, a gente tem uma grana aqui, agora você tem que fazer tal cobertura de tal coisa do mensalão, assim, assado. Isso eu sei porque os donos de jornais me contam, né? Então, isso não está acontecendo, né? Está acontecendo, sim, que o presidente diz, não vou dar mais, não quis que desse o balanço, né? E que eu acho bem razoável, porque quem lê balanço no jornal, né? Agora, o jornal fatura, né? Fatura como balanço. Mas, enfim, voltando, essa, de novo, vou dizer a mesma coisa, dá munição para a oposição, né? E recebe aplauso dos apoiadores que vêm. É esse aí, foi esse que eu elegi, é esse mesmo, né? Certo. Ô, Alexandre, você falou da mídia, né? Colocou a questão da mídia, e você tem sido aí, com tua experiência de jornalista, você tem feito algumas críticas. Você teve na TV Manchete, né? Então TV Manchete, teve na TV Globo durante muito tempo. A gente viu no passado o presidente, eu lembro do presidente Collor quando assumiu o seu mandato, ele reclamou de jornalistas militantes. Depois o Itamar Franco também chegou a reclamar, depois veio o Fernando Henrique reclamou, o ex-presidente Lula reclamou, a Dilma reclamou. Então, na verdade, o atual presidente também reclama. Então, esse comportamento que a imprensa tem hoje não é o mesmo que ela tinha antes? Ou ela agravou esse comportamento? Quero ouvir sua opinião. Eu acompanho um fato e depois vejo o fato publicado. Às vezes o fato é distorcido. Eu acho que pode-se fazer crítica, né, diante dos erros que acontecem, tranquilamente. Não é preciso distorcer coisas, né? Por exemplo, aquele sujeito, num ato de violência, empurrou uma pessoa lá da área de saúde que estava fazendo manifestação no palácio, na frente do palácio, né, contra o presidente. Aí, lá pelas tantas, sai a notícia de que o sujeito trabalha para o governo, né, como se fosse um sujeito que estava lá para espancar manifestantes a mando do governo. Aí a gente vai ver, não, ele trabalha para uma empresa terceirizada que presta serviços ao governo. Então, essas coisas assim que distorce, números distorcidos. A Suécia agora, meu Deus do céu, eu vi manchete de ontem para hoje. A Suécia, que deixou tudo livre, é a pior situação do mundo. Não é isso, é mentira, né? A Suécia está com 375 óbitos por milhão. Isso está abaixo da França, do Reino Unido, da Espanha, de Portugal, da Bélgica, só que a Suécia não parou a economia, né? Então, porque politizou essa história. Aí, eu costumo dizer, brincando, né? Se Bolsonaro dissesse, olha, não usem essa tal de cloroquina, né? Aí todo mundo ia usar. Aí foi um Deus nos acuda. Hoje minha irmã me disse, puxa, esse remédio que o Bolsonaro usou, eu uso há meses. Não teve arritmia, não teve problemas de retina? Não, né? O colega de turma da minha mulher, né, que é cardiologista, há 30 anos, diz, olha, realmente pode dar arritmia, mas nos meus 30 anos de cardiologista eu nunca vi, isso é muito raro, né? Mas aí o perigo não é... O perigo aí não é da automedicação, não, Alexandre? Claro, não, automedicação é impossível, desde 20 de maio. Desde 20 de março. Porque agora virou remédio controlado. Pegou sei lá, tarja preta ou vermelha, né? Pegou. Antes não era. Estava tão livre, eu mesmo tomei. Eu fui para Angola cobrir guerra e tomei, né? Não aconteceu nada, né? Pessoal que se trata de malária, de lúpus, de artrite, toma também. É que se politizou, virou tarja preta. A Inglaterra amanhã está investindo 35 milhões de libras para comprar 111 milhões de comprimidos de hexacloroquina. E a gente
tem só 1.400.000 aqui disponíveis. O triste disso tudo é que é uma questão que não tinha nada na politização, teve a torcida a favor e contra a cloroquina. E não era para ser. Isso é uma questão técnica que o médico deverá avaliar com o seu paciente, não é isso? O Alexandre. Virou Fla-Flu, virou futebol essa história. Alexandre, eu vi esses dias o presidente Trump nos Estados Unidos, né? Ele também critica muito a atuação da imprensa. Essa questão, isso vem. Você, com sua experiência na imprensa, o que é importante ouvir de você é o seguinte: você acha que a imprensa mudou muito da época que você deixou para a época agora? Você acha que esse comportamento já não vinha lá de trás? Não, olha, eu trabalhei 10 anos no Jornal do Brasil. Foi a minha grande escola. Jornal do Brasil no tempo do Alberto Dines. Era muito claro que reportagem é fato, sem nenhum embrulho, sem embrulhar o fato com um embrulho bonito ou feio. É o fato absoluto, isento e neutro. Essa é a função do repórter, foi isso que eu aprendi. O articulista, que já é uma pessoa de mais experiência, o comentarista, o conselho editorial que decide os editoriais. Então, eu nunca, aí dirão assim, foi época de censura. Eu nunca, jamais, em 10 anos do Jornal do Brasil, senti a menor mudança em nada que eu produzi. Eu cobri economia e cobri política, exatamente 2 setores, e cobri exterior também, né? Na área do prata. Então, essa escola me marcou muito. Aí depois, quando eu vejo, aí eu leio Gabeira, Entradas e Bandeiras, o Gabeira dizendo que veio a Brasília, depois de ter voltado do exílio dele no exterior, e na hora do pós-redação, tomando uma cerveja, um uísque no bar, ele ouvia histórias dos colegas jornalistas e se surpreendia que 2 dias depois essas histórias, que eram ditas como blague, como boato, viravam notícia, né? Vinham fantasiadas de notícia. O César Maia cunhou essa palavra factoide, né? É um fato transformado. Parece fato, mas não é exatamente o fato, né? Eu acho. E aí a gente olha, pega a pesquisa da CNT para o Instituto DNA, eu acho que eu não lembro bem o nome. Deu 24% de credibilidade nas notícias agora dessa pandemia, né? E aí eu digo, gente, 76% dizendo que não acreditam ou acreditam pouco, né? Sendo que a péssimo e ruim do comportamento de Bolsonaro deu 52%. E a parte positiva para o presidente deu 32%. Então, nós, jornalistas, né, temos que parar para dar uma pensada. Escuta, está em jogo o nosso principal patrimônio, que é a credibilidade. Por quê? O que está acontecendo, né? Eu não estou culpando o repórter, não, eu estou generalizando, porque o repórter já sai para a rua com a pauta pronta, né? Lá na reunião de pauta começa a surgir a notícia, né? Ou a forma de abordar a notícia. Tá certo. Essa crítica agora, Alexandre, é uma crítica positiva para a gente pensar. Alexandre, você está dizendo aí, na verdade, o seguinte: seja notícia séria ou não, dada pela imprensa oficial ou não, está tudo, na verdade, sendo tratado como se fosse fake, como se aquilo não fosse verdadeiro. Você, quando você fala em credibilidade, você está questionando a fonte, né? Você está questionando o meio. Então, daí você foi vítima há pouco tempo de uma fake news muito forte circulando, onde você criticava vários personagens da cena política, né? E depois você teve que vir a público dizer que isso era fake news. Então, hoje, quer dizer, em quem confiar, então? Quer dizer, de uma hora para outra, eu mesmo recebi essa notícia sua de 5 fontes. As pessoas vão e repassam. As mídias sociais também não são muito perigosas, Alexandre? Essa não é uma defesa da mídia tradicional contra a novidade que está chegando, que é isso que nós estamos fazendo aqui agora. Tanto que você usou a palavra fake. A gente usava boato, mentira, né? Fake é para botar um carimbo na rede social, que é a modernidade chegando. Por isso que a gente está usando esse termo em inglês, né? Eu tenho avisado, eu sei que você não acreditou que eu teria feito aquela baboseira, né? Eu tenho avisado uma que eu não escrevo para o WhatsApp.
eu escrevo para 38 jornais, né? Não escrevo para o WhatsApp. Dou a minha mensagem no meu canal de YouTube, né? E, às vezes, dou uns pitacos lá no Twitter, onde tem mais de 2,5 milhões de pessoas me seguindo. Né? E as pessoas sabem que, se aparecer palavra de gíria, interjeição, adjetivo, baixaria, ataques, não é comigo, né? Não sou eu. Né? Só que ontem eu ainda respondi a um amigo do grupo, o amigo diz assim: não sei se é verdade, mas estou repassando. Eu disse, essa é a frase lapidar da internet, das redes sociais. Não sei se é verdade, mas estou repassando. Meu Deus do céu, que responsabilidade é essa? Se você não sabe que é verdade e passa adiante, você é um cúmplice. Né? Eu lembro daquela história que meu avô me contava do sujeito que era um falastrão, caluniador, falava mal de toda a cidade, foi condenado pelo juiz a subir na torre da igreja e abrir um travesseiro cheio de penas e recolher pena por pena na cidade. Né? Porque as pessoas jogam nessa história. Né? Agora mesmo tem lá um sujeito, eu não lembro agora como é que começa a frase, mas também cheio de baboseira, né? De coisa que eu jamais escreveria, que eu jamais dizia. Eu vou dizer uma coisa, é a única coisa que me irrita na internet, é alguém usar meu nome para pôr... e ainda escrever mal. Mas quem te critica ou te apoia, você também não responde lá nos comentários. Não, olha, Jânio Quadros uma vez disse, são-me indiferentes a pupos e aplausos. Eu acho que a crítica é construtiva, né? A crítica é boa. E o crítico que me enche de desaforo, o que ele está dizendo? Touché, né? Você me tocou. Você me atingiu. Ele está confessando isso. Você me atingiu. Isso que você disse, você me atingiu. E quem aplaude, quem segue, é um estímulo, tudo bem, né? Mas a crítica construtiva é muito boa. Né? Alguém que... Olha, eu não lembro... Bom, a última foi... Mas não tem nada a ver com conteúdo, mas em plena segunda-feira eu disse, hoje é dia... Agora, segunda-feira. Hoje é dia tal, terça-feira. E não era segunda-feira. Né? E aí as pessoas atentas mostravam que estavam atentas a qualquer erro e estão me avisando, olha, cuidado, se você disser uma bobagem aí, a gente está atento. Eu gosto de crítica e todo mundo gosta de aplauso também. Alexandre, você disse esses dias que todos sabemos que o ministro Paulo Guedes é um liberal, não é isso? Com menos intervenção do Estado, da economia. E você disse que nessa crise... É como se, me corrige se eu interpretei você de forma equivocada, tá? É o que eu consegui depreender. Que nessa crise tem que deixar esse liberal de lado e tem que resolver problemas urgentes de uma economia de guerra que pode implicar em muito mais Estado e tudo aquilo que a gente sempre defendeu como não sendo necessária a presença do Estado. Eu queria que você explicasse isso melhor para hoje as 1.700 pessoas que estão nos ouvindo nesse momento. Eu só não disse tem que deixar esse liberal de lado, porque eu espero que a política liberal também tenha soluções. O que eu disse é que agora temos pela frente uma economia de guerra, algo que já derrubou tudo que se conseguiu da reforma da Previdência, algo que vai derrubar certamente o que se conseguiu de equilíbrio fiscal, né? Algo que vai estourar orçamentos, né? Tanto que é emergência, o Supremo já confirmou isso, pode estourar, né? E pode estimular também a roubalheira. Né? Então, o que nós vamos ter pela frente é a economia de guerra. Já temos uma economia de guerra. Né? Parou a indústria caiu muito, né? O serviço, meu Deus, o turismo, eu fico com pena do turismo, né? As próprias... Aí não é econômico, mas as escolas, isso é investimento no futuro, escola parada. Né? Escola parada, quem está ganhando com isso é a indústria, a venda e-commerce de brinquedos, né, que estão vendendo aí, quase duplicando as vendas, os pais que não aguentam mais as crianças em casa. Né? Então, estão comprando brinquedo para distraí-las. Mas o que está bem é o agro, mas o agro também sofre nisso. Há setores que não fornecem mais para restaurante, para os hotéis, né, para as feiras. Né? Imagina o pessoal que produz flores, né, a floricultura. Aliás, eu tenho uma mania de criticar o florista que escreve que é floricultura. Não, floricultura é o que está produzindo a flor. Né? Esse que tá tem uma longa cadeia aí.
Olha, Alexandre, muita gente tem colocado que nesse momento, né, por conta dessa grande crise econômica, o Estado tem que ser o grande fomentador. Ou seja, nós temos quase tudo por fazer no Brasil. Foi o Nós que não disse o temos Lula. 100 milhões de pessoas, É. 100 milhões de pessoas no Brasil não têm acesso a saneamento básico. Não era o momento de, para dar uma levantada na economia, o Estado entrar firme e patrocinar essas, seja através de parcerias público-privadas, seja através de outros meios, esses grandes investimentos que o Brasil precisa, e aí geraria emprego, porque o Brasil tem tudo para se fazer. Maravilha. Pegar dinheiro de quem? Dos marcianos? Dos chineses? De quem? De onde? De onde? Imprimir dinheiro? De onde? De onde? É uma grande ideia. Só que não tem dinheiro para isso. Então, decidiram lá que a União pode vender os imóveis. Mas quem vai comprar? Eu vi uma manchete. A indústria da construção civil vai liderar a recuperação. É? E quem é que vai comprar? Com que dinheiro? As pessoas não se dão conta que só o trabalho produz riqueza. É isso, não tem, não existe. Não existe outra saída, né? O Estado, o dinheiro que o Estado tem vem do contribuinte. O Estado não cria riqueza. Ao contrário, até atrapalha a criação de riqueza. Vem do contribuinte. O contribuinte trabalha e dá uma parte para o Estado, para os governos, né? Nos 3 níveis, municipal, estadual e federal. Né? Não tem. Né? Alguém vai dizer Mas via parcerias público-privadas, você não acha isso possível? E quem são os privados? Vão tirar de onde? Vale do Rio Doce. Vai tirar de onde? Né? Algum investidor europeu. É? E ele também não teve que parar. Investidor chinês não parou. Bom. Aí eu falo com o Dória que ele já percebeu que o investidor chinês não parou e pode comprar as estradas, os portos, os metrôs. O cenário que se coloca pela frente é um cenário muito complicado. Uma coisa que me chama a atenção é que os bancos, né, com receio do risco, não estão emprestando, têm o dinheiro, mas não estão emprestando, porque quem empresta quer a restituição daquilo que emprestou, Claro. Não é isso? Eu tenho ações de banco. O banco que fizer uma bobagem está desvalorizando as minhas ações. Né? A mesma coisa. Que coisa bonita, o Senado ontem aprovou, e é do seu ramo, o Senado aprovou. O inquilino que não puder pagar, não vai pagar, não pode ser despejado. Depois de 30 de outubro, aí sim, ele paga em prestações. Hoje me ligou uma viúva de São Paulo, que vive de pensão e vive do aluguelzinho lá. E o sujeito já avisou para ela que não vai pagar. Está cheio de aposentados, idosos, que recebem uma aposentadoria desse tamanho e que dependem do aluguel. Juízes. Na sua opinião, as próprias pessoas deveriam resolver isso. Não tinha que ter intervenção do Estado. Eu acho. Em cada situação. Porque aí a própria lei já estimula a inadimplência, o não pagamento. Não vou nem chamar de inadimplência ou não pagamento. Porque a pessoa vê assim, puxa, eu estava trabalhando, eu tenho que pagar o aluguel, eu tenho... Aí, não, mas tem uma lei aí que não precisa pagar agora, pode pagar em 10 pagamentos depois de outubro. Soba, então eu não vou pagar o aluguel. Aí o sujeito lá, o velhinho que está recebendo a aposentadoria de R$900 e mais um aluguel de R$2.500, vai ficar sem um aluguel de R$2.500, né, que estava no orçamento. E pode ser a única renda que ela tem, né? A única renda. Então você vai resolver. Então, tem que se entender, né? Mas é outra coisa do Estado, baixa uma lei envolvendo todo mundo. Mesmo o poder dos governadores não pode se estender ao Estado inteiro. Não, ele tem que ceder aos prefeitos que conhecem a situação de cada município. Veja o município de São Paulo agora. Eu tenho aqui o relatório de hoje de manhã. O município de São Paulo teve o pico de mortes dia 8 de maio. Desde então, as mortes vêm caindo. Município de São Paulo, registrado no cartório dos óbitos. Né? E agora, talvez, com esse feriadão aí, se resolva, se estabilize. Está estabilizada a situação das UTIs, parou em 90%, né? Já há bastante tempo. Na sua opinião, o Brasil já chegou na situação de pico da pandemia? Não, ainda. Rio de Janeiro, meu Deus do céu, Rio de Janeiro,
eu não quero nem pensar. Meu Deus, Rio de Janeiro... Mas São Paulo, sim, na sua opinião. Não é na minha opinião, é no relatório de consultorias que fazem a pesquisa, né? Eu sou muito frio quanto a isso. A minha opinião sempre vem de algum tipo de julgamento pessoal. Eu prefiro ver os números. Agora, Rio de Janeiro precisa de lockdown, cá entre nós, né? Ô, Alexandre, você colocou esses dias que o Teixe, que você elogiou pela postura dele, inclusive na saída do Ministério, você colocou que não deu liga entre ele e o presidente da República, né? E por isso teria sido é o que parece, né? E hoje, né, nesse momento, é muito importante nós termos um ministro da Saúde que consiga fazer essa interlocução. Como é que você vê hoje esse vazio na pasta da saúde? Como é que você vê isso hoje? Você chama de vazio? Se eu chamasse que agora está cheio? Porque o Taish, por exemplo, o Taish é um médico, né? E o SUS, o que é o SUS? É o entendimento entre União, Estados e municípios. Então, o que demanda é a administração disso também, muita administração, né? E uma administração relativa, porque o Supremo deixou bem claro que o governo federal, o chefe do Poder Executivo, não tem poderes sobre estados e municípios, né? Então, o que tem que fazer o ministro é uma administração disso tudo, de recursos e tal. Não é... Eu diria até, vai fazer ciência médica, não sei, né? Mas eu não estou vendo até agora um vazio, não estou vendo, né? Eu vi que Mandetta, e aliás, eu elogio o Mandetta depois que eu vi a entrevista dele na CNN, o cavalheirismo do Mandetta, a forma como saiu, correta, né? O Taish viu que não dava e saiu logo antes que isso borrasse o currículo dele, né? E agora está esse interino que está ficando interinamente para se avaliar os resultados dele, né? A gente não viu o resultado ainda e você já está dizendo que tem um vazio. Eu não vi ainda o resultado. Não, foi no sentido de você não ter ocupação como ministro titular, né? Então, nesse momento, então, se isso não gera mais insegurança, né? A gente sabe que tem um ministro interino, não é? Um ministro interino, não é? A prática, vamos esperar a prática. Esse general Pazuello foi muito bem lá naquela Operação Acolhida, que para mim é candidata a Prêmio Nobel da Paz, né? O que essa gente está fazendo lá com venezuelanos, com índios, mais agora ainda, com gente que está jogada, né? E está sendo acolhida, eu acho um grande trabalho. E ele brilhou muito lá, né? Mas, enfim, aquilo lá é uma coisa pequenininha, né? Vamos ver, né? Você elogiou... Não podemos cometer erros em plena pandemia. Você elogiou aí o Mandetta, né, a forma como ele se colocou. E aí eu recebi muitas perguntas aqui no WhatsApp, né? Queria que você falasse sobre o episódio envolvendo o ex-ministro Sérgio Moro e o presidente da República. Seria o oposto do Mandetta. Ele, antes de sair, mesmo antes de sair, ainda com status de ministro e ocupando um próprio do Ministério da Justiça, fez críticas ao seu chefe. Eu achei isso tão... E mais, né? Eu já disse isso, não é novidade. Na minha proximidade, né, com a pessoa envolvida, eu fui ao casamento da Carla Zambelli e vi o ministro como padrinho de casamento. Depois ele pega um diálogo entre os dois no WhatsApp e mostra como se fosse prova de alguma coisa, que é uma coisa absolutamente inócua, né? Olha, puxa, permita, eu vou ajudá-lo depois a ser ministro do Supremo. Tem alguma coisa estranha aí? Falta de ética? Tem crime? Tem escorregão? Eu não consigo ver, né? E aí, então, eu acho que ele deu uma escorregada. Mas eu acho que ele é um grande candidato anti-Bolsonaro. Uma grande força política. Tanto que ontem ele se manifestou contra Lula e contra Bolsonaro ao mesmo tempo, né? Criticando a gracinha que o presidente fez lá de
a direita toma cloroquina, a esquerda toma tubaína, né? Uma rima, mas não é uma solução. Né? E o Lula, ainda bem que a natureza contra a humanidade criou esse monstro para mostrar que o Estado é que resolve, e também pediu desculpas já. Os dois já voltaram atrás. Mas aí o Moro entrou, olha eu aqui, eu estou nessa disputa. O presidente também pediu desculpa? Eu creio que sim. Ah, tá. Se não pediu, desculpe. Não, mas você acha que foi, na sua avaliação, esse tipo de expressão do presidente? Foi o que eu acabei de dizer. Foi uma rima e não é uma solução. Foi fazer uma gracinha. Tá certo. Aí dá munição para a oposição. Olha, onde é que se viu fazer gracinha nessa época? Não, nessa época a gente tem que ficar vendo as manchetes. Viva, estamos com 1.700 mortos. Olha só quanta cova está te esperando. Olha os caixões que eu comprei para botar você dentro. Aí isso a gente aplaude. Falamos do ministro Sérgio Moro. Você disse que ele é um forte candidato, né? Vem aí nem Lula, nem Bolsonaro, como se Moro fosse a solução. E agora temos o áudio que está no Supremo. E o ministro Celso de Mello está para decidir se divulga na íntegra, se divulga em parte ou se não divulga nada. Você receia, com toda a sua experiência, que a divulgação desse áudio na íntegra, tendo em vista que lá foram faladas várias questões, inclusive colocaram em relação à China, em relação aos próprios ministros do Supremo, você acha que nesse momento seria oportuno? Pois é, nós já sabemos sobre China, sobre palavrões, né? Sem que tivesse divulgado áudio. Não, essas coisas assim, a gente usa muito de telepatia. Mas eu acho que o ministro Celso de Mello, pela idade que ele tem, ele deve saber que uma reunião de ministros ou uma reunião de ministros de Supremo, juízes de Supremo, ele sabe que conversas lá estão e que, se forem divulgadas, né, é como divulgar como se fazem as leis e comparar como se fazem as linguiças, como dizia o Bismarck. Né? Imagina se a gente divulgar tudo que acontece nas conversas para sair uma lei, para uma lei ser aprovada. Eu acho que aí há uma questão de interesse nacional, em primeiro lugar, né? Divulgar uma reunião ministerial que não é pública. Se fosse pública, ela teria outro protocolo, outro cerimonial. Né? Se quiser divulgar as partes que interessam, as insinuações do ministro Sérgio Moro, eu estou chamando de insinuações porque ele disse: eu não estou mostrando nenhum crime. Foi o que ele disse para se livrar de uma denunciação caluniosa. Né? Mas eu acho que uma avaliação sensata seria não divulgar a íntegra. Né? Seja lá o que for que lá esteja. Porque, ou se decide que, olha, de agora em diante, vamos filmar. Como se decidiu, o Marco Aurélio decidiu lá atrás, acho que foi Marco Aurélio, quando era presidente do Supremo, né, de acompanhar as sessões do Supremo abertamente. Aí sim, mas certamente não se acompanham as conversas lá do cafezinho. Né? Alexandre, mas na sua opinião o Moro é candidatíssimo? Parece que é, né? Porque afinal já tem partidos, o partido, não sei se foi o Partido Novo, já tem no mínimo 14 senadores já estão bancando essa candidatura. Né? Então, pediram uma reunião com ele, que ele ainda está distante, ele está ocupado com essa história aí. Alexandre, agora eu quero agradecer mais. Por que ele encaminhou esse assunto? Vamos saber. Por quê? Por que encaminhou esse assunto? Por que razão? Né? Então, a gente tem que pensar nisso, não só à luz da psicanálise, né? Mas à luz da política também. Né? Qual é o interesse? Qui prodest? Né? Ou a quem interessa a divulgação de tudo isso? Como eu disse aqui, importante é saber a sua opinião, né? E eu coloquei bem no início, eu já me manifestei sobre todos esses assuntos, mas aqui o convidado é você. Eu queria também ouvir sua avaliação, Alexandre, sobre um episódio que está acontecendo e que está chamando muita atenção. No primeiro momento, o Centrão foi contra o presidente. Começou a votar, várias medidas caducaram, o Centrão, que é a grande força do Congresso, não quis se mexer. E agora, a informação que se coloca é que vai se mexer, vai aprovar tudo, porque
receberiam cargos do governo. Essa postura não é uma postura ainda contraditória, né? Nesse momento que o Brasil tanto precisa. Por que não apoia porque acredita? Por que para apoiar eu preciso de cargo? É o fisiologismo natural, né? Compromisso do presidente na campanha é não entregar ministério estatal em troca de apoio político, né? Esse é o compromisso de campanha, que a gente conhece, nós sabemos, né? O Centrão ficou de fora, não apoiando, suponho, para se valorizar, né? Vou mostrar para o governo que a gente faz falta aqui no plenário, né? O governo tem a bancada evangélica, a bancada da segurança pública, né? Que a oposição é muito boa nisso. Eu não sei se aprendeu com Goebbels ou o quê, que carimba a pessoa. Agora é a bancada da bala. Pronto, pimba, bancada da bala, né? E a bancada ruralista, que também está coberta de preconceito. É um negócio vergonhoso. As pessoas estão comendo hoje, graças à bancada ruralista, né? Mas tem preconceito contra a bancada ruralista. Mesmo assim, sobrou o Centrão. Não tem nada a ver com impeachment, que isso é absolutamente impossível, porque bastam 172 votos contra e não sai nada, né? Mesmo assim, o Rodrigo Maia não está disposto a botar isso em jogo. Mas é a chamada governabilidade, né? Para evitar que projetos do governo sejam deformados lá dentro, né? Para fazer com que projetos do governo tenham mais aceleração. Só que agora não é mais um tempo, vamos usar o termo religioso, não é mais um tempo comum. Agora é um tempo de exceção, é um tempo de crise, de uma terrível crise, né? Então, as coisas têm que acontecer com mais rapidez para que possa o Poder Legislativo dar as respostas. Eu acho que essa talvez seja a motivação com que o presidente, até onde eu sei, conversou com 8 lideranças do Centrão, inclusive com a principal liderança de lá, né? E cargos de segundo ou terceiro escalão aí já estão havendo... O FNDE, noticioso que o FNDE estaria sendo entregue ao partido do Valdemar da Costa Neto, que foi um dos mensaleiros, não é? É isso que eu coloco, exatamente essa contradição, porque o apoio tem que ser em função daquilo que acredita. Claro. Agora, em cima do acredito, eu apoiar porque eu vou receber um cargo, isso é patrimonializar a política, né? E depois dizem por que a política está criminalizada. Não é verdade? Por que querem cargos? Por que querem cargos? Para quê? Isso é compra e venda, né? Infelizmente, essa compra e venda acontece até com a origem do poder, que é o eleitor, né? Infelizmente. Por quê? Vai lá, vai ocupar um cargo numa estatal, vai ter empregos, e dali? Esse é o ciclo perigoso da corrupção que tantas vezes foi falado. O político ele tem que estar onde que ele tem que estar? Tem que estar lá no Congresso, fiscalizando, votando. Alexandre, nós já estamos caminhando... De 500 dias sem essa tal de corrupção, né, que tanto nos esmagou aí nas últimas décadas. Magoa muito e mexe com a credibilidade de todo mundo. Alexandre, você acha que a Lava Jato deve continuar? Óbvio, né? Acabamos de falar a palavrinha corrupção, tem que continuar investigando sempre, sem parar, né? Para deixar assustados os mal intencionados, porque eles não se assustam. Veja só, saiu os anões do orçamento, né? Foi aquela coisa. Eu pensei, bom, agora levaram um susto. Chegou a cair o presidente da Câmara, né? O Ibsen Pinheiro. Depois veio o mensalão, né? Aquela denúncia do Roberto Jefferson, que está voltando a denunciar agora. Eu disse, bom, agora depois do mensalão não vai acontecer mais nada. Aí aparece o Petrolão, né? Não parou. E não ficou só num partido, foi assim um leque de partidos políticos, né? Pegando desde o PSDB ao PT, né? com as variáveis aí no meio, né? PP, quem quer que mexesse com o dinheiro do público, né? Eu repito muito, não é dinheiro público, não, o dinheiro não é público, o dinheiro é do público, né? E então tem que continuar, evidente, né? O Ministério Público tem que continuar trabalhando, Polícia Federal, Polícia Civil dos estados, Ministérios Públicos estaduais, né? A mesma coisa com as prefeituras, né? Essa história aí lá da rachadinha. Gente, nós temos 5.565 municípios, algo assim, 570. Eu quero que me apontem aí
que beleza de câmaras de vereadores que não tenham isso. Ou prefeituras, né? Deve ter muitas que não tenham isso, mas tem muitas que têm. Que eu sei que as pessoas me contam. Olha, eu estou no cargo tal, mas eu tenho que pagar tanto. As pessoas me contam, eu não estou ouvindo falar, não é de segunda mão, não. Né? Então, tem no país inteiro. Está muito grande isso, né? Na nossa cabeça do tirar vantagem em tudo, né? Que não é originário do Gerson. O Gerson recebeu um cachê para dizer essa frase, né? Mas a frase não é dele, ele se envergonha dessa frase. Foi de um grande publicitário que conseguiu vender uma porcaria que é cigarro, o Vila Rica, com essa frase. Né? Por quê? Porque naquela época ainda era muito melhor. Puxa, eu gosto de tirar vantagem em tudo. Todo mundo gostando de tirar vantagem em tudo. Aquela operação que, inclusive, falam que teria vazado no período da campanha, né, do presidente Bolsonaro, é uma operação que fala de rachadinha, mas não só membros do PSL, como filho do presidente, mas membros do PSOL, membros de vários partidos, né, praticando essa rachadinha. Pega parte do salário. Ele está entre os últimos da fila. Né? Ele está Mas desonestidade é desonestidade, não? Pois é, claro. Desonestidade é desonestidade. É. Então nesse caso. Está aí, ó. Desorganização na pandemia. Está pagando por um desamor às leis e à ordem. Né? Essas coisas da Assembleia, da Câmara de Vereadores, agora é denúncia já por cima do Witzel. Né? Ainda há pouco eu vi aí a nomeação do filho. Né? Então, quando você falou que o Brasil, as pessoas continuam, veio o mensalão, depois vem isso, quer dizer, as pessoas em plena pandemia, superfaturando respirador, isso é realmente vergonhoso nesse momento. Usar desse momento, cadê a consciência dessas pessoas? Né? Viram o que está acontecendo? Fabricantes brasileiros produzindo um respirador a R$ 2.500. E a gente pagando para a China 165 mil. Né? Por que a gente importa máscara? Você que distribuiu máscara. Por que a gente importa máscara? Está cheio de costureira, cheio de pessoas sem renda em casa, com máquina de costura, né? Para ganhar um dinheirinho produzindo máscaras e o governo comprando máscara dessas pessoas. Né? A gente está perdendo até a oportunidade de diversificar e de trazer um pouco de rendimento para as pessoas. Né? Alexandre, é que eu fui alertado aqui que está acabando o tempo e eu queria que você se despedisse, porque eu primeiro quero agradecer mais uma vez a sua palavra aqui, as suas manifestações. Como eu te disse, não teve muito pouco interjeição e não teve adjetivos, eu quis que você falasse. Então, muito obrigado. Obrigado. Você é um excelente advogado de defesa do consumidor e um excelente jornalista, está demonstrando isso. E eu fico muito feliz, eu acho que essa sua intenção no canal, né, desses debates frequentes, sempre levando para assuntos do momento, né?